esta edição. Eu tinha uma revista na mão, mas entretanto esqueci-me dela lá atrás, já não dá mais. Amanhã. E pronto. E não me vou estender mais porque o plano da tarde é extenso. Aproveitem o melhor que puderem. Muito grato por vos ter cá. Vocês, é aquele clichê e chavão, mas vocês são os maiores. Obrigado. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá a todos. Ruben, tudo bem? E para quem agora está aqui agora a ouvir-nos, portanto, a mensagem que acabaram de ouvir foi a mensagem no Exos Averos Fest, a mensagem de abertura, e desde qual, para quem mandamos um grande abraço de parabéns pela edição deste ano, a toda a organização, em especial também ao Bernardo, para quem não ouviu, recomendamos esse que foi o nosso episódio anterior, em que falámos com o Bernardo Conde, um bocado sobre o trabalho dele, também demos logo aqui um bocado também o que é que poderia vir a ser este Exos Averos Fest, que tivemos a possibilidade de estar presentes, e este episódio vai sentar-se um bocado da nossa opinião, o nosso feedback, o que é que achamos do evento, falar um bocadinho também do que ouvimos, dos próprios convidados que lá tiveram, que foi um painel muito interessante, acho que foram excelentes convidados. E pelo que também ficámos aqui a saber, para o ano também vai ser um excelente painel, mas essa informação será dada mais para a frente, por isso vão ter que ficar desse lado a ouvir-nos. Eu acho que podemos se calhar começar a tentar explicar um bocadinho então o que é que acontece no Aveiro Fest. Eu acho que para quem não teve a oportunidade de ouvir a conversa com o Bernardo, o Bernardo Conde é um dos fundadores do festival. O festival centra-se muito em torno da fotografia e do vídeo, mas também sobre o trabalho de autores que estão ligados à questão da conservação da natureza, à questão de preservação de culturas e tradições, muito em torno disto. Penso que até o festival no início foi muito apoiado pela National Geographic no arranque. Acho que não estou enganado, não? Não, exatamente. Era muito disto que estávamos à espera, mas também estávamos à espera de boas palestras e grandes conversas, e confirmou-se completo. Aquilo realmente, acho que acima de tudo, para quem gosta de viagens, de conhecer novas culturas, acho que é muito inspirador, acima de tudo. Sim. Os trabalhos que se lá vêm, mesmo a nível de não só social, porque também tem uma componente social, obviamente, mas também a parte da natureza. Acho que é bastante inspirador o trabalho que a gente vê lá, e realmente no final quase à vontade de agarrar na mochila, agarrar nas câmaras e não é? fazermos à estrada. Cai muita coisa para aprender, para viver, para explorar, para recordar e obviamente também para registrar e partilhar. E para pensar, porque eu acho que quase todas as palestras que nós tivemos a oportunidade de assistir, eu acho que todas elas nos deram sempre algo que pensar, não foi? Sim, sem dúvida. E pensar exatamente nestes contextos que acabamos de referir, não é? A nível social, o papel do homem no mundo, da cultura, do que é que se está a perder, do que é que nós não podemos deixar que desapareça, não é? Inclusive também a parte da natureza. Portanto, a natureza também sempre é um foco fundamental da temática do Exos, e as conversas que houveram também foi muito em torno também da natureza e da sua conservação. Sim. Apesar também, e curiosamente, dentro desta temática houve lá um trabalho, pronto, pode-se dizer que é um bocado, não diria chocante, talvez chocante uma palavra um bocado excessiva, não é? Aquele trabalho do Hunters, do David Chancellor, que é forte, não é? Como o próprio nome diz, Hunters, né? Os caçadores, que é um trabalho já um bocado antigo, mas que sem dúvida tem um impacto muito grande, e sim, que eu acho que tenta-nos mostrar um bocado o outro lado muito isso. Da trincheira, por assim dizer, não é? Sim, o que é que está do outro lado do universo do turismo de caça grossa? Foi muito e isso. É um trabalho que é ali são imagens um bocado fortes, não é? Ali um murro no estômago, nada que a gente infelizmente não saiba que existe, não é? Mas também é curioso ele ilustrar um bocado o outro lado, não é? Como é que eles veem as coisas, e ele também tentar mostrar esse lado e dignificar, se é que se pode pôr nesse termo, né?
essas pessoas que têm os seus motivos para fazer, inclusivamente esse também foi um dos debates Foi um dos debates, sim. que se lá falou, e que foi bastante interessante. E acho que é como tu disseste, né? Isso puxa a reflexão, Sim. não é? As pessoas realmente pensarem e refletirem sobre outros pontos de vista, outras opiniões e perceber o que é trabalho que do pode ser Chancellor, feito. o trabalho do Chancellor é muito marcante e, para além daqueles que conhecem o trabalho e que o admiram, nada se compara ao tu poderes estar sentado na mesma sala que ele e ouvir os depoimentos de alguém que esteve por trás de todas aquelas atrocidades para com os animais que nós tivemos a oportunidade de ver. Sim, exatamente. E eu acho que a sala toda emocionou-se, tanto que quando vimos aquelas imagens e notava-se até certo ponto o peso emocional que estava em cima dele. Não é? Eu recordo-me até quando foi aquela pergunta do público, não é? Do que é que ele sentia do facto de estar a fotografar, não é? Aquilo, e é aquela teoria de que a câmara serve um bocado de escudo, não é? E que ele próprio disse que sim, que realmente também achava que a câmara era um escudo, mas que ele só realmente começou a sentir aquilo quando no processo, não é? Já de visualizar as imagens e de seleção, é que aquilo parece que lhe bateu mais fundo, não é? Perceber o impacto que aquelas imagens tinham e têm, não é? Eu acho que até foi isso foi uma das razões para ele ter convidado outra grande convidada que lá estava, que era a Paula Cacumbo. Cacumbo? Sim, Cacumbo, sim. Que estava lá, que para quem não conhece o trabalho da Paula, nós também vamos fazer por deixar todas as contas de Instagram destes palestrantes que estamos aqui a mencionar, para que vocês possam também conhecer os trabalhos deles. A Paula era uma... Era e é ainda uma voluntária que trabalha dentro da área da conservação, da conservação da vida selvagem na África do Sul e no Quénia. E o trabalho dela tem sido muito em trabalhar com as comunidades para pelo menos tentar reduzir de alguma forma o impacto que este tipo de turismo tem, e também tentar mudar algumas consciências, e a Paula acho que compreendia claramente aquilo que se passava na cabeça do David Chancellor, não é? Sim, sem dúvida. E acho que a conversa deles hoje foi mesmo muito, muito interessante. Obviamente que eram aquelas conversas que se calhar dava para lá estarem mais 2 horas à vontade a falar sobre aquilo, e nós estaríamos lá certamente aquelas 2 horas a ouvir. Porque realmente são pessoas que passaram muito tempo no terreno e passam muito tempo e sabem realmente, e têm uma noção plena do que é que realmente se passa, e de apresentarem possíveis soluções, não é? E mostrarem esse trabalho para com o mundo do que é que ela ha feito. Acho que realmente dando-nos uma visão de que muito já foi feito, mas que ainda há muito por fazer. E que felizmente também há mentalidades que estão-se a conseguir mudar a pouco e pouco. Ela também, na própria palestra dela, ela abordava a questão daquilo que era a necessidade de ter de se recorrer cada vez mais a mulheres para fazer a defesa dos terrenos onde os animais são caçados, porque os homens não podem ser de confiança nessas coisas, são mais suscetíveis à corrupção. Sim, ela teve um bocado também esse papel. Aliás, curiosamente não foi a única a falar realmente do papel cada vez mais importante das mulheres, não é? Neste tipo de missões de proteger a nossa natureza, e ainda bem. E também acho que também foi um bocado patente isso este ano, essa mensagem do Woman Empowerment também nas questões da conservação da natureza. E, portanto, desculpa, já que falaste nisso, também não podemos esquecer o trabalho da Lúcia Grigi, que levou as mulheres todas. Sim, isso foi um pormenor engraçado durante no decorrer da conversa dela, da apresentação dela, não é? Que ela chamou as mulheres que estivessem na audiência para subirem a palco e todas falarem, identificarem-se, videógrafas, chamou todas as mulheres criativas que estavam no palco, exatamente, para se identificarem e dizerem o que é que filmavam, o que é que fotografavam. Por acaso foi um momento bem engraçado,
Sim. de interação, que ela também quis partilhar o palco com várias mulheres que estavam no público. Claro, nós até temos, para quem nos acompanha as nossas stories, no nosso Instagram, temos uma foto desse momento. Agora, eu acho que podemos falar um bocadinho também das exposições, que terá sido das primeiras coisas que nós começamos a ver lá. Agarrar nisso, tanto todos os convidados tiveram uma pequena exposição do seu trabalho. Fotos obviamente fantásticas, não é? Trabalhos acho que não deixam ninguém indiferente, e acho que é um espaço que se calhar até merecia, se possível, fosse até um bocadinho maior. Sim. Porque se não me engano cada autor tinha 8, 9 fotos aproximadamente. Sim. Como teaser acho que funcionou lindamente. E penso que poderá até ser em parte também ser um bocado esse o papel daquelas exposições, né? Uma pequena mostra do trabalho dos palestrantes. Mas lá tinham tanta qualidade as imagens que uma só até ficava ali tipo, epá, gostava de ver mais. Eu acho que toda a gente foi lá ver e rever a exposição enquanto teve a oportunidade. Sim, realmente merecia. Gostaríamos nós, não é merecia, nós é que gostaríamos, não é? Como amantes de fotografia, gostaríamos de poder ver mais trabalhos, mais fotos dos vários convidados. Depois também acho que uma coisa que foi interessante e tu também disseste no início, que era não só serem fotógrafos mais conhecidos, trabalhos mais conhecidos, mas também o facto de darem ali um bocado de tempo e disposição, não é? A outros autores, que eles neste caso eles chamaram aquilo Exodus Talents. Sim. Que tiveram 2 por cada dia, portanto isto correu um sábado e um domingo, e também foi bastante interessante. Tivemos a presença de 4 pessoas, neste caso o Ricardo Nascimento, que é videógrafo, o Ricardo Lourenço, que é fotógrafo, a Madalena Boto, que é videógrafa, e o João Maia, que é fotógrafo. E foi bastante interessante ver a perspectiva de cada um, neste caso até mesmo dos videógrafos e dos fotógrafos, não é? E o trabalho que conseguiram desenvolver nas suas áreas. Acho que pelo menos houve um que talvez tenha sido assim o mais emocionante, pelo menos pela reação que teve na plateia, que foi o Ricardo Lourenço, que apresentou fotos, um projeto espetacular sobre o lince ibérico. E também tenho que lhe dar os parabéns pela maneira como ele construiu a apresentação, não é? Que foi mostrando o trabalho dele, a história como ele foi narrando, e pronto, depois há lá uma parte que realmente foi mais emocional, não é? Até inclusivamente para ele, porque realmente nota-se que ele falava daquilo com muita paixão. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que foi presente. Exato, era isso que eu ia dizer. em todos os convidados, é que eles mostravam o seu trabalho e falavam dele com muita paixão, e só por aí acho que é uma mais-valia para quem está a ouvir. E isso também, parece então, também ainda inspira ainda mais, não é? Sim. Que é vermos pessoas ali a defenderem e a apresentarem o seu trabalho com aquela emoção. Acho que ninguém fica indiferente. Eu acho que não. Eu acho que toda a gente que lá passou falou de coração. Acho que toda a gente que está ali faz o que faz exatamente. E realmente por amor. E realmente um dos momentos emotivos, que houve mais do que um nesta edição do Exodus Aveiro Fest. Algumas ovações em pé também. Sim, e foi o Ricardo, sem dúvida, com a história que ele narrou do lince ibérico, foi um dos momentos mais emotivos. Foi realmente muito interessante. Também o trabalho, obviamente, dos restantes, né? A Madalena Boto, videógrafa, que faz bastantes comentários, que já fez não só para a RTP, como também para canais estrangeiros, a BBC, um deles, entre outros. Sim. E o Ricardo Nascimento, que também esteve lá de manhã. Que foi muito interessante, igualmente também videógrafo. Que o painel que ele apresentou, a apresentação dele foi muito engraçada. Sim, o Ricardo trouxe-nos um tema que era como filmar um projeto documental sem orçamento e dar um impulso na tua carreira. Exatamente. E ele contou na primeira pessoa, não é? Como é que ele fez um documentário, o planeamento, um bocado o que fez, como funcionou, como é que as coisas decorreram, como é que ele conseguiu obter certas coisas sem o budget, não é? Portanto, não tendo dinheiro, como é que ele conseguiu suplantar umas questões, mesmo a nível, estou-me a recordar da maneira como eles arranjaram o alojamento. Sim.
Ele durante toda a palestra ele ia-nos dando volta e meia como é que estavam as contas do budget, para também irmos compreendendo como é que foi os gastos da filmagem. Sim, Do documentário, já agora o documentário chama-se Água Negra, para quem estiver interessado. que recomendamos. Sim. E foi engraçado como é que uma coisa que supostamente era sem budget, Sim. né? Depois obviamente tinham que ocorrer custos, né? Das viagens e afins, mas foi muito interessante ele contar como é que eles fizeram as coisas, da maneira como ele filmou, com o equipamento que filmou. Sim. E foi um apontamento muito importante que ele disse, que era a parte de as pessoas desculpam-se com o equipamento que não têm. Sim. Sim. Não é? E ele disse, então exatamente, as pessoas têm que tirar proveito do equipamento que têm. Sim. Não é? Obviamente que ele também depois mais recentemente evoluiu no equipamento e agora, mas eu acho que foi um excelente exemplo de como as coisas podem acontecer se nós queremos fazer com as condições que se têm, ok, podem não ser as condições ideais, mas é fazer. É preciso fazer, sim. E eu acho que foi uma excelente mensagem que ele deixou, não é? E depois também tivemos o João Maia. Sim. Também foi curioso que ele apresentou, né, quase uma ligação em alguns trabalhos que ele fez, neste caso em tradições, que ele tinha um trabalho de tradições em Portugal e depois fez a ligação ao Japão, que ele é um apaixonado do Japão, como eu o entendo. E ele fazer também um trabalho sobre as tradições japonesas, e a maneira como ele também trabalhou isso, ainda mais num país com uma língua que claramente não é fácil para nós, não é? E ele, por acaso, felizmente, pôde aproveitar a altura da pandemia para aprender em japonês, para comunicar melhor com as pessoas que ele queria retratar e documentar. Também foi bastante inspirador, não é? Ver como é que um português conseguiu ter tanta paixão por algo que acontece do outro lado do mundo. Sim. E querer documentar aquilo e querer partilhar aquilo e conhecer melhor aquilo. Eu estava aqui a pensar, ia-te perguntar qual tinha sido a palestra que tinhas gostado mais, mas eu nem próprio consigo fazer isso. É difícil. Houve algumas que se calhar ficaram melhor na memória, talvez por serem coisas que eu achei assim mais tipo wow. Por exemplo, uma delas que, como estou a lembrar, foi o Ben Page. A apresentação do Ben Page foi incrível. A experiência que ele contou, portanto, ele também é fotógrafo, também é videógrafo. Pronto, nós também queremos revelar muito, também queremos que vocês, se ficarem curiosos, também investiguem. Mas a história que ele contou do documentário que ele fez sozinho, não é? Sim. No fundo foi uma viagem de bicicleta que ele deu pelo mundo. Ele teve aquela ideia jovial de decidir, vou pegar na bicicleta e quero visitar todos os continentes do planeta. Sim, e depois ele fez ele dividiu, não é? A viagem está dividida em várias partes, mas ele fez um documentário que abrange, e corrijo-me se não estou enganado, se não me engano, uma viagem pela América do Sul e América do Norte. Sim, ele tem um pequeno documentário inicialmente, eu acho que se não estou enganado, mas também acho que é o Frozen Road. Sim. Acho que é assim que se chama, se não me engano, está no... Ele tem na conta do Vimeo dele, ele tem lá os Exato. documentários, e assim, penso que o primeiro... Agora, só para ter uma ideia, imagine o que é alguém que faz essa viagem sozinho. Inicialmente sozinho. Inicialmente sozinho, sim. Neste caso, entre na América do Sul para desde a América Antártida do Norte até a América do Norte. E ele ilustra aquilo, e depois ele até colocou excertos de vídeos, começou a ficar tipo, como é que é possível um gajo sozinho aventurar-se desta maneira? E foi por eu pensar isso, é que acho que foi das apresentações que mais me ficou na memória. Foi exatamente tipo, é preciso mesmo gostar muito. E um pouco de maluquice também, é verdade, mas é preciso mesmo gostar muito uma pessoa se submeter, ou que ele submeteu às condições atmosféricas que ele submeteu, sozinho, principalmente, não é? Porque a coisa podia correr mal. Apesar das coisas serem planeadas, há sempre aqui uma imagem. Ter corrido muito mal, sim. Há aqui imagem, e eu lembro das imagens que ele mostrou, que ele ia falando e depois ia mostrando assim alguns clipes. Eu lembro do clipe que ele mostrou numa tenda, sozinho, com um temporal lá fora, só se via a tenda a abanar, e depois, no momento de mais calmia,
ele gravou em que se ouvem lobos de fundo. Sim. A rodear a tenda. E pronto, ouvem-se lobos de fundo e sabes assim, pá, ele está ali completamente isolado numa tendazinha no meio do gelo. E aquilo tinha tudo para correr mal e felizmente não correu. E foi, epá, são mesmo histórias que uma pessoa fica tipo, uau. Sim. Mas também são muito inspiradoras. E são muito inspiradores estes relatos. E realmente são todos, no fundo, são todos exemplos do que já falámos há bocadinho, não é? Que é, se tu gostares e realmente queres fazer, faz. Eu gostei também particularmente para além da... gostei de todas, mas o trabalho do David Chancellor e o trabalho do John Lowenstein foram fortes. O do John Lowenstein... O do John, claramente, pronto, eu já sabia que ias gostar. Pronto, é normal, não é? Todos nós temos as nossas preferências a nível documental e tudo. Realmente é um trabalho documental muito, muito extenso. Sim. Para quem tiver a oportunidade de procurar o projeto, chama-se La Família, que foi um trabalho que o John começou em 2000. Sim, é um trabalho já bastante extenso. Sim. Os processos de migração da América do Sul para os Estados Unidos. E o interessante é que o projeto demorou imenso tempo e ele pôde fotografar essas famílias mal chegavam, fotografou a adaptação deles, os processos tentarem se tornar cidadãos, de os filhos terem nascido. Sim, ele acompanhou o crescimento até das famílias. Sim, eu acho que tranquilamente ele acompanhou no mínimo 3 gerações. E foi muito, muito, muito interessante. Até a própria relação que ele foi criando com as pessoas que ele ia fotografando mostrava muito que aquele país, os Estados Unidos e se calhar todo o planeta, tem muito, muito ainda para trabalhar nestas questões de migração. Sem dúvida, sem dúvida. Houve assim mais algum que tenha ficado em mente? É assim, quase como eu disse, quase todos ficaram de uma maneira ou de outra. Mas este aqui foram aqueles que nós já falámos, foram aqueles assim mais, ou até porque outros trabalhos que nós também já conhecíamos, não é? Sim. Inclusivamente da presença nacional que nós tivemos no evento, né, do Leonel de Castro. Do Leonel, sim. Nós já conhecíamos o trabalho dele. Também recomendamos a quem não conhece que veja. Se não estou enganado, o trabalho eu tinha ganho ano passado na Estação de Imagem. Ou este ano. Este ano foi imagem, o prémio, com um trabalho belíssimo em Cláudio Úmido. Exatamente. sobre combatentes do ultramar que tinham sido vítimas de explosões e de acidentes. Sim, que foram vítimas foram mutilados. De mutilações, sim. E também foram relatos bastante poderosos, especialmente a nível visual, não é? Sim. E toda a sala também adoraram, inclusive as pessoas que depois quiseram fazer perguntas, muitas nem quiseram fazer perguntas, foi apenas para lhe felicitar pelo excelente trabalho. Sim. Foi bastante interessante e foi bom também ver e mostrar que realmente nós cá em Portugal também temos excelentes trabalhos, né? Mais uma vez, muitas vezes não é preciso ir lá para fora para fazer grandes trabalhos. Todos nós temos cá histórias, não é? E neste caso, pronto, foi realmente histórias de pessoas que foram para fora, é um facto. Mas todos nós temos, se calhar, um vizinho ou um amigo de um primo ou um amigo de um familiar, o que é que seja, que pode ter ali histórias espetaculares para contar e que devem ser contadas. Porque depois muitas vezes também é isto, não é? Que há muitas histórias que, se não formos nós a termos interesse em contá-las, elas desaparecem com as pessoas. Sim, isso foi também uma das coisas que falaram de alguém do público quando agradeceu ao Leonel o trabalho, o facto de estar a fazer este esforço para documentar o que se passou lá. Da Guerra Colonial, sim. E termos um registro grande, não só do que lá se passou, como também da história das pessoas que cá ficaram. Sim, tanto de um lado como do outro, né? Independentemente do lado da trincheira. E é exatamente isso, é importante que essa memória conservada, não é? Porque faz parte da nossa história, gostes ou não, mas faz parte da nossa história, e é importante conservar essas memórias, não é? Sim. E realmente todos nós também temos um bocado essa responsabilidade, por assim dizer, de, tomando conhecimento das histórias, de acharmos ou não que são merecedoras dessa conservação e de queremos registar e como é que vamos registar. E é como eu disse há bocadinho,
todos nós podemos ter familiares com algumas histórias que mereçam ser contadas. Sim. Por isso acho que para quem muitas vezes está a pensar em projetos, às vezes numa pequena conversa com um familiar, algum amigo, que às vezes pode ter um amigo ter um familiar que tenha alguma história ou que tenha passado por alguma situação que realmente mereça ser explorada e descoberta e revelada, né? Acho que poderá ser um bom tópico para um excelente projeto fotográfico ou até mesmo de vídeo. Atenção, não Sim, precisa sim. ser, não é? Portanto, é ser documentado, seja através de fotografia, de vídeo ou de outro meio, pode ser por áudio também. Portanto, sim, às vezes as grandes histórias estão mais perto daquilo que a gente pensa, sim, sempre, não é? bem mais, bem mais. Outro que há bocado estavas a perguntar, eu também achei curioso, foi pelo crescimento da situação, foi do Ion Lolos, aquela relação dele com o Instagram, não é? Que ele conta a história e o crescimento que ele teve através do Instagram foi um exemplo de como o Instagram foi uma plataforma que alavancou e conseguiu servir para divulgar o trabalho pronto, ao público, não é? Portanto, o potencial que uma rede social tem para mostrar para um trabalho chegar a nível global, que no caso dele foi impressionante, sim. Aquilo foi um escalar brutal e ele agora é curioso com este tempo todo, já tem uma maneira um bocadinho diferente de... Sim, dá-me a impressão que ele próprio já se afastou um bocadinho pelo menos Já da vê necessidade sim, das redes sociais, já não olha para elas dessa forma, não é? Sim, já não é uma coisa tão constante, não é aquele alimentar constante como ele fazia. Portanto, também foi interessante perceber a relação que um fotógrafo pode ter com as redes sociais, neste caso concreto, uma plataforma como o Instagram. Foi... Acho que também não podemos deixar de mencionar que durante o Exodus estavam lá alguns parceiros e também queremos louvar toda a assistência que todos eles deram e a oportunidade que tivemos de ver equipamentos novos que lá estavam, tanto da Fuji como da Canon como da Studio.pt. Foi muito bom poder ver, e da Lexus que tinha lá tinha um projeto engraçado. Um projeto engraçado. Ficou a pensar, estamos, o que é que uma marca de carros tem a ver com fotografia? E o engraçado é que eles tinham lá uma coisa gira para quem quisesse, que eles fotografavam o olho. Sim, a íris. E vão fazer dali uma imagem grande. Uma imagem grande, sim. Por acaso achei uma ideia bem interessante. Mas sem dúvida que as marcas são importantes, até em cruzamento alguns convidados são embaixadores das marcas que lá estão representadas. E é sem dúvida que também é uma mais-valia para um evento destes ter o apoio daquelas marcas. Depois também tivemos aqui a mesa redonda, não é? Portanto, ambas as manhãs começavam sempre com mesas redondas, com debates e sempre debates pertinentes. Achei que também foram temas bem escolhidos. Eu tenho aqui anotado no sábado a mesa redonda foi sobre o papel da fotografia na atualidade, e depois no domingo foi sobre a importância da imagem na conservação e em problemas ambientais. Sim. E aí está, são dois tópicos que também dava para estar ali a falar. Sim. Muito eu acho muito interessante. O público estava completamente conectado com tudo aquilo que se passava em palco e também interagia bastante. Eu acho que não deve ter havido um único palestrante ou uma mesa redonda onde o público não tenha tido questões, não tenha... Sim. Mas aí também é mérito não só da organização, né, pelos palestrantes que eles convidaram, também pelos próprios trabalhos que foram apresentados, né, portanto, e é isso que tu disseste, havia ali, estavam todos em sintonia, toda a gente tinha interesse em querer saber um bocadinho mais, e acho que por isso é um saldo bastante positivo. Até também é preciso dizer que no final, no sábado, que foi a única coisa que nós não assistimos, não pudemos assistir infelizmente, foi o Travel Talks, mas esperemos que no futuro possamos poder também assistir a isso. Sim. Mas é um evento que claramente nós recomendamos a quem possa futuramente participar, até porque ainda por cima, felizmente, eles este ano tinham a possibilidade para quem não queria ou não podia ir, podia assistir online. Também acho que é uma mais-valia.
Portanto, não havia razões para não Sim, para assistir. não assistir. Sim, e também uma das coisas que nos perguntaram foi se realmente teria valido a pena o investimento do preço do bilhete, e a resposta, não tenho problema nenhum a dizer, é que Claramente é vale sim. cada euro que se paga Sim. por aquele bilhete, vale 100% a pena. Sim, Pela vem pela excelentes inspiração, trabalhos. Sim, pelos sim. trabalhos, pela interação da comunidade, por a troca de ideias, de conhecer pessoas novas. Eu acho que este festival já é grande e acho que merece toda a atenção, não só pelas pessoas que traz e por aquilo que faz, mas também por aquilo que o Bernardo também falou e que estamos aqui a conhecer também, por todo o trabalho que faz em termos de apoio a algumas instituições e Exatamente. associações. Sim, porque ao participarem, não é, no evento, estão a contribuir para o Exodus Causes, né, que é uma via de financiamento eh, para projetos, né, sociais e também no trabalhos na conservação ambiental. Portanto, também há aqui este lado também muito bom, e acho que a organização está de parabéns por também estar associada a várias causas. Também é um bocado o fundo, é esse um bocado o alicerce Uhum. do próprio evento, Sim, não é? E também por isso é que todos os anos também é destacado uma personalidade do ano, não é? sim, Que é retribuir, pá, uma maneira de retribuir e homenagear pessoas pela sua entrega e o trabalho que fizeram a causas, sim. e que servem também de inspiração um bocado à gente e à essência do festival. E este ano isso Foi recaiu muito bem entregue. sobre a Sim, Paula sim. Carrumbo, que nós já falámos há bocadinho. Uhum. Acho que também foi merecido, Foi apesar de, muito, obviamente, muito aqui merecido. havia aqui outros nomes também que poderiam merecer, mas também foi muito bem entregue à Paula, sem dúvida. Uhum. Mas olha, acho que foi um fim de semana muito bem passado. Sim. Gostaria, por nós, acho que até o evento até podia ter mais dias. Que acho que acho que todos ficámos a ganhar, obviamente. E Achas que isto aguentava um festival se fosse 3 dias ou 4? acho que sim. Era só mais uma questão das pessoas pensarem: pá, estamos tanto tempo, pá, terem férias. Não sei, estamos a brincar. Obviamente que se fosse, eu acho que haveria público para isso, sim, mas é óbvio por uma questão de temporal, não é? 3, 4 Sim. dias. Eventualmente, Tinha se que ser em fosse. fim de semana separados. Sim, sim, sim. Eventualmente separarem 2 fins de semana, ou então aproveitar uma ponte, não é? Um feriado ali, uma quinta ou uma sexta-feira, ou algo assim do género. Mas nós dizemos isto porquê? Porque realmente achamos que é um evento que tem tanto para dar e Sim, que pode ensinar-nos tanto e pode nos inspirar-nos tanto, que nós, se houvesse mais 1 ou 2 dias, acho que as pessoas diriam: venha ele, sim, não sim, é? sem dúvida, sim. E acho que realmente é um evento para quem não conhece. Pá, toma, pá, experimentem, mesmo, aí está, mesmo que não possam deslocar lá, com esta possibilidade de poder ver Sim, online, sim. para sentirem um bocadinho como é que ele funciona, como é que funcionam as palestras. Acho que é muito interessante, mas ao vivo é outra coisa, até depois tem a possibilidade de colocar questões, até mesmo depois em off poderem tentar falar com alguns dos convidados que vos despertou mais interesse. Somente eles também são bastante acessíveis para falar. Sim, sim. Acho que é um evento para as pessoas estarem de olho Que vale a pena, sim, para sim. edições futuras, não é? Até por exemplo, se vocês forem ver dos convidados que nós já falámos, há aqui um nome que nós ainda não referimos e que acho que também merece realce, que é a Annie Griffiths, Sim, sim. que é só uma das primeiras mulheres fotógrafas que trabalhou para a National Geographic. Portanto, é uma mulher que já tem 40 e tal anos de carreira na National Muito, Geographic, muito ano para a tem, National tem Geographic, sim. muitas histórias para contar, já viajou praticamente pelo mundo inteiro, e não é todos os dias que nós podemos estar ali a ouvir relatos da primeira pessoa, não é? Pessoas com este currículo, com esta experiência, Uhum. e visualizar os trabalhos delas e colocar questões. E realmente é necessário haver este tipo de eventos e que tragam eh, estas pessoas com estas experiências para partilharem connosco, eh, para aprendermos, para nos inspirar, também Uhum. para nos fazer e pensar e refletir sobre várias Sim, coisas que a gente vê, não é? E também, de certo modo, que nós possamos também ter um papel mais ativo nesse, nesse processo.
não é? Sim, com o trabalho que fazemos, da maneira como vivemos, há muito ainda por se fazer e por se mudar, sim. Sem dúvida que é uma inspiração e mais uma vez parabéns a toda a equipa do Bernardo, tiveram todos muito bem e esperemos para o ano que lá possamos Estar também lá mais estar uma lá vez. mais uma vez e quem sabe até mais alguém que esteja em palco, não sei. Há aí malta que tem assim uns projetos que possa querer apresentar, não sei. Não faças promessas. Não, é só um teaser. É só um desafio. É só um É desafio. um desafio. É só um desafio. Mas sim, resumindo, como vocês devem ter percebido pelo relato já que fizemos, pá, nós estamos bastante no evento. Sem dúvida que é um saldo claramente muito positivo. E era bom que até este tipo de eventos até pudesse ocorrer mais vezes, até mesmo noutros sítios. Também há pessoas que podem achar o sítio, pá. Felizmente os nossos transportes, neste caso até Concreto, o sítio onde foi este evento, no Centro de Congressos de Aveiro, fica muito perto, por exemplo, da estação de comboio. Menos de 10 minutos da estação de comboio. A pé Facilíssimo lá chegar. é um saltinho. Sim. Tanto é muito fácil, tem lá zonas periféricas, tem zonas para alimentação, inclusivamente tem um restaurante vegetariano lá perto. Supermercados, tem ali tudo perto. Está bem centralizado. Está muito bem localizado, sim. Acho que é uma mais-valia para o festival. Acho que é. Vale a pena aproveitar. Quem quer esteja a começar na fotografia, quer esteja a começar no vídeo, já tenha uma carreira emergente, já acentuada. Eu acho que toda a gente não sai desiludido de lá. Claramente, e ninguém sai lá da mesma maneira. Eu acho que uma só vai lá a ver aquilo, começa logo já, que ele já serve ali quase um bocado de dínamo criativo. Não é? Depois diz aquele tipo, basicamente podia fazer aquilo. Se calhar eu devia repensar aquele meu projeto que está ali na gaveta. Se calhar aquele tem mesmo pernas para andar. Serve muito disso. Acho que é, como nós já dissemos mais do que uma vez hoje, e digo mais uma, é um dínamo, é uma inspiração e é motivador para que nós continuemos a desenvolver os nossos projetos. E até vemos coisas que não víamos antes, não é? Que pode-nos abrir uma maneira de ver temáticas que nós, calhar, antes não achávamos nada especial, de repente, se calhar, se aquele tema até poderá ter pernas para andar, não é? Gostei. Eu acho que valeu. ter percebido. Eu acho que estamos os dois rendidos ao festival. Sim, sem dúvida. Ganharam aqui dois fãs. Sim. E certamente iremos estar presentes noutras edições. Sem dúvida. Sim. Acho que pelo menos deixamos mais uma vez então o agradecimento ao Bernardo, a toda a equipa, a todos os convidados, todos aqueles que nos aturaram por lá quando tentávamos falar com alguém. Não há palavras para descrever. Por mim, e penso que falo pelo João Paulo, eu acho que ficámos os dois extremamente sensibilizados com aquilo que lá vimos, com a qualidade do trabalho que vemos a ser feito, e serviram todos eles. Acho que não houve uma pessoa que não tivesse servido de inspiração para nós e para quem lá estivesse. Por isso fica o agradecimento a todos. Sem dúvida. Então, aqui para terminarmos, como sempre, já sabem, quem nos quiser contactar, seja através do Instagram ou então por e-mail, prova-de-contacto.podcast@gmail.com. Também sabes o mail, também sabes. Eu sei, é verdade. Ainda bem, ufa. Então podem nos contactar também pelo Instagram, também podem procurar por Prova de Contacto Podcast no YouTube, para quem preferir, ou então nas plataformas digitais de áudio mais conhecidas também. Sim. Estamos lá. Se quiserem, seguir no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, no Apple Podcasts, Google Podcasts. Já estamos no podcast. Já estamos. Sim. Também estamos, portanto, não há razões para não há desculpa para não nos encontrarem. Para não nos encontrarem. E também, mais uma vez, não há desculpas também para vocês nos poderem enviar sugestões. Estamos sempre disponíveis para ouvir as vossas sugestões de convidados e de eventos também. Livros. Partilhem connosco. Sim, livros, eventos, exposições, passeios com o gato, fotográficos, qualquer coisa que criem, que querem dar a conhecer à comunidade, por favor, enviem-nos. Nós teremos todos o gosto em partilhar e para que possamos todos crescer neste meio. Exatamente. Por isso, muito obrigado a vocês que estão aí desse lado a ouvir-nos. Muito obrigado pelo vosso apoio. Rubem, como sempre. Um grande abraço.
um abraço para ti e até um próximo episódio. Sim, abraço pessoal. Um abraço, malta. E estamos novamente de volta. Obrigado por teres ouvido este episódio mesmo até ao fim. E por isso temos aqui umas pequenas informações que podemos desde já adiantar, que foram avançadas em primeira mão no evento pelo Bernardo, que é sobre a edição de 2022. É verdade, já está prevista para 3 e 4 de dezembro do próximo ano. Se tudo correr bem em termos de confinamentos, vamos. Sim, esperemos que nessa altura a coisa já esteja muito mais estável. Por isso, reservem já nas vossas agendas, 3 e 4 de dezembro. Quem esteve presente... já estão disponíveis, para quem estiver interessado? Sei que na altura do evento ficaram disponíveis. Agora não sei se eles terão ou não. Ok. Porque eu tenho a ideia que ali foi uma espécie quase de bónus para quem lá estava. Sim, podiam comprar um bilhete de early bird. Se não me engano, tinham um desconto de 10 euros, salvo erro. Sim, o preço final. Mas pronto, já fiquem com essas datas já marcadas na vossa agenda, se estiverem interessados, 3 e 4 de dezembro. E também temos a possibilidade de começar já a saber os nomes de alguns dos convidados que o Ruben vai passar aí a dizer. É verdade, já temos oradores confirmados, que são a Pippa Eldridge, que para quem não conhece, se não estou enganado, é a realizadora que produziu um documentário da Netflix sobre o polvo. O Alex Stroll, Beth Wald, o português José Sarmento Matos, a Diana Tinoco, o Jacinto Policarpo, o Luís Godinho e a Luísa Ferreira. Pelo menos são os nomes que para já temos já foram adiantados. Portanto, acho que já poderá ser aí um bom início. Já é um bom cartaz. Já. Por isso, fiquem atentos, acompanhem as redes sociais do Exos, né, que certamente eles depois irão, durante o próximo ano, avançando com mais nomes. Mas pronto, foram um bocado estas as informações que foram dadas em primeira mão, como também foi anunciado a nova revista da Exos. Se vocês ouvirem com atenção naquele certezinho que nós temos no início deste episódio, o Bernardo falava disso. Pronto, mas é uma revista chamada Exos Tracks, ok? Que tem trabalhos de vários fotógrafos, alguns deles que foram convidados este ano, de edição deste ano, e outros, inclusivamente, foram já convidados de edições anteriores. Eu tinha aqui um exemplar à minha frente e posso dizer que os fotógrafos que estão representados neste número 1 é o Andreas, o Edgar Félix, o Eduardo Leal, que já foi nosso convidado. Se estiveres a ouvir, Eduardo, grande abraço. Eduardo foi nosso convidado desta temporada no episódio número 3, para quem estiver interessado em dar isso, uma podem ir escutar, foi uma grande conversa. Depois também temos o João Félix, o Jorge Vassalo, a Crystal Wright, o Leonel de Castro, o Luís Quinta, Pedro Lopes, Rui Gaiola e também o Philip Lee Harvey. Portanto, são estes os fotógrafos que têm aqui trabalhos publicados neste primeiro exemplar da revista, que eu recordo, que chama-se Exos Tracks, que estava lá disponível à venda no evento. Sinceramente não sei se a revista estará posteriormente à venda disponível no site ou não. Sim, mas quem estiver interessado, tente estar a par disso, ou então eventualmente contactem a organização. A organização através do website, certamente. Exatamente, certamente saberão e informar-vos bem melhor. Mas também tem aqui trabalhos muito interessantes, como seria de esperar. Né? Portanto, e é um prolongamento do evento, com um formato portátil, por assim dizer, para nós termos aqui também, para quem gosta de fotografia, adicionar esta revista à sua coleção. Portanto, são estas as informações que vos conseguimos adiantar desde já. Mais uma vez, obrigado por estarem a ouvir desse lado e por também conseguirem aqui aceder a este easter egg, por assim dizer, do nosso episódio. Mas achamos que era interessante vocês terem estas informações, porque tal como os participantes que tiveram também acesso a estas informações em primeiríssima mão, e vocês também têm assim esta possibilidade de terem acesso a essa informação através do nosso podcast. É também uma retribuição que nós damos para vocês também acompanharem o nosso trabalho. Portanto, mais uma vez, um abraço e até à próxima, malta. Até à próxima, abraço.